Fala galera, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês como que você pode criar esse dashboard, como que você pode utilizar dentro da tua agência, dentro dos teus clientes de gestão de tráfego, dentro da tua empresa também. Então qualquer fonte de dados que a gente tiver, a gente consegue projetar esse dashboard, a gente consegue criar essa análise de dados. Isso vai ajudar muito a gente perceber melhor os nossos resultados. Vocês vão ver uma coisa muito importante que eu vou falar aqui sobre data de fechamento, data de cadastro. Então, vamos lá, pôr a mão na massa e ver como é que faz. Então aqui, galera, primeira coisa que a gente precisa é ter uma fonte de dados. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o Google Sheets. Então é uma simples planilha aqui do Google Sheets, onde eu exportei os dados do CRM. Então isso é bem comum e bem simples de todos os CRMs terem e fazerem esse tipo de ação. Uma coisa que a gente pode fazer também é fazer essa automatização. Eu posso fazer com que esses dados sejam atualizados de forma automática. Mas eu não vou mostrar aqui agora, porque é uma coisa bem mais avançada, bem mais complexo. A gente precisa utilizar uma ferramenta chamada Integromat ou uma ferramenta chamada Zap. Então, dá para você fazer tranquilamente agora, utilizando o Google Sheets, fazendo exportação. E assim você vai avançando ao longo do tempo, tendo os relatórios mais precisos, relatórios mais complexos. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Com lookestudio.google.com. Então uma coisa que vocês vão perceber que às vezes eu vou chamar de Google Data Studio, outra hora eu vou chamar de Looker Studio. Isso foi mudado recentemente, então vocês vão encontrar vídeos com essas duas nomenclaturas, vão estar falando aí das mesmas ferramentas. Aqui, quando a gente abre essa tela, aqui a gente já vê algumas coisas. Eu tenho aqui os meus relatórios que eu já criei. Eu tenho aqui modelos de relatórios que o Google me fornece. E aqui, galera, uma coisa importante é você não já ir direto aqui para os modelos, porque tem alguns modelos que tem algumas coisas mais complexas. Então, um exemplo, você vai abrir o modelo e às vezes você não vai entender como que aquele modelo foi construído. E nisso, às vezes você vai se perder um pouco mais de tempo, vai quebrar um pouco mais de cabeça. Então aqui agora a gente vai te mostrar como criar uma tabela dinâmica, como fazer uma análise de cohort por data de fechamento, por data de cadastro. E aí sim, você sabendo disso, você vai poder utilizar muito bem desses modelos. Eu posso até fornecer alguns modelos meus aqui para vocês, para que vocês tenham mais facilidade em criar, tá bom? Então vamos deixar os modelos para depois e vamos aqui partir para a parte mais prática. Eu vou clicar aqui em criar relatório, ele vai abrir aqui a tela. Então aqui a primeira coisa que ele me mostra, ele quer me saber que fonte de dados eu vou utilizar. Aqui eu posso utilizar Google Analytics, eu posso utilizar Google Ads, eu posso utilizar planilhas do Google, há infinidades de planilhas, eu posso fazer um upload de arquivo e também posso utilizar aplicativos de ferramentas. Algumas são gratuitas, algumas são pagas, uma bem conhecida é o Supermetrics. Eu particularmente nunca utilizei uma ferramenta paga, eu sempre vim aqui para gratuita. Então agora eu vou clicar aqui no Google Sheets. Aqui ele já vai me mostrar as planilhas que eu tenho acesso. Aqui está a minha planilha exportação de CRM, página 1. Vou adicionar o relatório, ele vai me perguntar aqui se eu tenho certeza. Eu vou dizer que sim. Essa tela aqui que vai abrir. Então, há infinidades de coisas que vocês podem estar olhando. Mas vamos focar agora só nesses dois cantinhos aqui, tá bom? Vamos por partes, vocês vão entender muito bem aqui sobre a ferramenta. Eu vou trazer um dado aqui só para vocês verem. Então é simplesmente aqui, ó, eu tenho a minha planilha, exportação CRM página 1. E aqui eu tenho todas as colunas. Então cada coluna da minha planilha vai virar um ponto aqui. E aí eu vou mesclar pelas informações que estão nessa coluna, tá? Outra coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte, aqui eu consigo ver a fonte de dados que eu estou usando. Se eu quiser alterar essa fonte de dados, eu posso. E é bem legal que se tu tiver uma fonte de dados semelhante, ele consegue assimilar. Um exemplo, quando você está usando a fonte de dados de vendas e você muda ali do Google Ads e você muda para Analytics, ele consegue assimilar e já trazer ali o mesmo dado. Se ele não souber, ele vai trazer o mais próximo ali, o que ele achar semelhante. Aqui eu tenho uma dimensão de período. Aqui ele já percebeu que na minha planilha há duas colunas, data de criação e data de fechamento. Automaticamente ele já faz isso, não fui eu. Então ele já validou a tua planilha ali e viu. E a gente tem que ter cuidado quando a gente utiliza essas duas datas, tá? Eu vou mostrar mais para frente, mas há alguma divergência quando a gente tem essas duas datas. Aqui eu tenho uma dimensão, tá? Poderia ser qualquer coisa, não necessariamente data. Eu posso ter aqui a dimensão do estado que esse lead está.
Então, ele vai me mostrar, deixa eu pegar aqui um exemplo melhor para vocês entenderem. Deixa eu trazer aqui. Então, deixa eu pegar um outro gráfico. Esse gráfico aqui é muito ruim. Aqui, ó. Aqui eu consigo ver a dimensão de perdido, vendido em andamento. Então, aqui eu tenho 70 leads que foram perdidos, eu tenho 70 leads que foram vendidos e eu tenho aqui 2 leads em andamento, quer dizer, leads ainda em aberto, tá bom? Eu vou mostrar mais isso aqui para frente depois, mas vamos focar no básico aqui agora. Vamos fazer ali o nosso desenho do funil. Vamos começar pelo funilzinho, tá? Que vai ser esse funilzinho, tá? Esse funil foi feito em cima de outra fonte de dados semelhante a essa, então vai ficar um pouquinho diferente, mas eu vou mostrar para vocês por quê. Vamos começar aqui da seguinte forma. Eu vou criar aqui um dado. Opa, cliquei no lugar errado. Vou aqui, ó, adicionar um gráfico. E aí eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui, visão geral. Tá? Deixa eu deletar isso aqui que eu já coloquei. E aí ele me trouxe esse dado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o nome da coluna nome e vou colocar aqui em métrica. Por quê? Porque aqui os meus nomes vão me dar as quantidades de leads. Então, um exemplo, eu posso colocar aqui para contar diferente e posso colocar aqui para contagem geral. Se eu colocar nisso vai ter 99, se eu colocar contagem diferente vai ter 98. Significa que alguém se cadastrou 2 vezes. Então eu recomendo você utilizar aqui contar diferente, que aí ele vai pegar realmente ali o teu número de leads. Beleza? Eu vou alterar aqui o nome, vou clicar aqui nesse editarzinho e vou dar o nome de leads. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Vou alinhar eles aqui. E agora eu quero saber... deixa eu ver aqui o que eu quero saber. Vamos saber como estão os leads nas etapas. Acho que vai ser um dado interessante. Eu quero saber quantos leads em qualificação, quantos leads com reunião agendada. Então deixa eu puxar aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui os leads. Então tenho aqui a planilha leads, que é os nomes. Agora eu vou criar um filtro. Eu vou vir aqui em filtro, adicionar um filtro, e aí eu vou dar um Ctrl C aqui que vai ser mais rápido. Eu vou copiar exatamente essa palavra aqui, ó, em qualificação. E aí eu vou colocar aqui em qualificação, vou colocar aqui etapa. O que é etapa? É a minha coluna. E vou falar que eu quero apenas o que contém em qualificação. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar todos os meus leads e vai incluir, eu posso tanto incluir como excluir, mas que vamos incluir, vai incluir apenas os leads que na coluna etapa tem qualificação. Então eu vou salvar aqui e ele já me deu, eu tenho 17 leads em qualificação. Isso aqui é um dado muito importante se você trabalha com uma venda mais longa. Então, pessoal, não vamos mexer com estética aqui agora, tá? Vamos apenas fazer, depois a gente faz mais bonitinho. Se você trabalha com uma venda mais longa, isso é muito importante, porque aqui se imagina, hoje é dia 23. Se você sabe que tu tem uma meta ali, que talvez tu não tá chegando nessa meta, e tu já viu aqui que tu tem pouco lead para qualificar, a chance de tu vender vai ser muito pouca. Então, se tu já viu que tu tem muito lead para qualificar, as tuas chances são maiores. E aí um dado mais importante ainda, se você necessita dessa informação. Vamos ver aqui reunião agendada. Vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou criar um novo filtro. Criar filtro. Vou colocar aqui reunião agendada, etapa, contém e reunião agendada. Vou dar um salvar aqui. Opa, tá zerado, tá? Eu fiz isso aqui, tá? Porque acontece muito, é bem comum. Então, quando você cria um filtro em um dado que já tem filtro, ele tende a ficar os dois. E isso é muito bom, tá? Porque se eu quisesse saber os leads em qualificação que foi dado como perdido, eu saberia. Se eu quisesse saber os leads fechados que foi dado como vendido, obviamente, que deve ser o mesmo, eu saberia. Mas se você tem 2 dados ali, um exemplo, você saber os leads em qualificação do Google, esse filtro funcionaria. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui o filtrinho em qualificação e ele vai me dizer quantos leads eu tenho em reunião agendada. Então, se tu tem uma meta para bater, hoje o mês está acabando e tu viu que tu tem poucas reuniões agendadas, tu já tem o teu funil, tu sabe que o teu funil, a taxa de conversão dele ali é em torno de 5, 10%, então tu já sabe que com essa quantidade de reunião agendada que você tem, você vai conseguir fechar ali mais 1 ou 2.
Então isso aqui já te dá uma noção se tu precisa acelerar a tua quantidade de leads ou se tu precisa fazer alguma coisa, porque tu não vai conseguir atingir ali tua meta que está pré-estabelecida. Então isso te dá uma visão muito ampla. Imagine isso aqui trabalhando de forma automática. Você simplesmente sabendo como que está teu time, o que teu time está fazendo. Então, exemplo, eu tenho 17 pessoas em qualificação. Eu preciso ter mais leads para me colocar mais pessoas em qualificação. O que isso significa? Que dos meus 98 leads, apenas 17 eu estou conseguindo contato. Ou o restante já foi dado como perdido. Tem como a gente filtrar aqui também. Mas isso aqui é um ponto muito importante. Isso aqui é o comecinho do nosso funil que a gente está fazendo aqui. Para não ficar um vídeo muito longo, muito extenso, vou deixar aqui a continuação para você. Se está curtindo, dá o like, se inscreve no canal. E vamos até o próximo.